gente. Para vocês conseguirem fazer os artigos exigidos na disciplina, é interessante vocês terem uma base de formulação de artigos. Então, com esse propósito, eu preparei essa aula de hoje sobre formulação de artigos. Eu vou dar algumas orientações para fazer um bom artigo. Antes de tudo, né, quando você vai pensar em fazer um artigo, é importante estruturá-lo na sua cabeça, pelo menos. E interessante também escrever os pontos que você vai abordar no papel, pode até escrever pequenos parágrafos em cada seção que você pretende falar. Importante também é que, antes de tudo, definir bem o que seria o objetivo e a justificativa do trabalho. Em alguns trabalhos também seria interessante levantar hipóteses ou problema de pesquisa, mas não necessariamente todos os trabalhos vão precisar isso, por isso que eu coloquei que seria em alguns casos. Aqui uma estrutura básica de um artigo: resumo, introdução, referencial teórico, método de pesquisa, aplicação de resultados, considerações finais e referencial bibliográfico. Nesse caso, né, eu vou falar um pouquinho de cada um aqui, nesse vídeo. O resumo deve ser claro, a descrição do objetivo, descrição do problema e da sua importância, método de pesquisa empregado, resultados encontrados e contribuição do artigo. Então, esses são os pontos importantes de um artigo. Lembrando que, do resumo, lembrando que o resumo é como se fosse uma breve descrição do que você fez em todo o seu trabalho. Então, é importante você, às vezes, dar uma pequena contextualização e dar o objetivo em seguida. Algumas, às vezes, é bom começar logo pelo objetivo, dependendo de onde vai submeter o artigo. Mas seria interessante fazer pelo menos uma ou duas linhas de contextualização do seu problema, falar do objetivo, aí, em seguida, o método, os resultados, né, encontrados e a contribuição do artigo. Essa seria uma forma geral de como o resumo deve ser feito. Na introdução, você tem que apresentar uma contextualização do tema, a justificativa e relevância desse problema. Então, por que você está estudando esse problema? Porque não adianta também você pensar num trabalho se ele não é relevante nem para a sociedade, nem para a empresa, nem, enfim, tem que ter uma relevância que seja justificada. O objetivo, né, são 3 pontos que todos os trabalhos devem ter, são esses 3 primeiros que eu passei lá em azul. A hipótese, alguns devem ter problemas de pesquisa também. Aí em alguns tem, outros não. Referencial teórico. Vocês vão fazer uma revisão da literatura sobre o tema abordado. Lembrando que você deve fazer um referencial de acordo com o que você vai usar. Não adianta você fazer um referencial com temas que você não aplicou no seu trabalho. Tem que ser coisas que você realmente aplicou. E artigos atualizados, geralmente com menos de 5 anos. Claro, se for um autor referência na área, aí você pode referenciar um artigo mais antigo. O método de pesquisa deve estar claro com os passos feitos no trabalho, né? As técnicas usadas, tem que ser uma linha de raciocínio bem clara para dizer, quem for ler seu trabalho, ele saber como replicar. Seria interessante isso. Às vezes é bom usar também, às vezes, um fluxograma para ficar mais bem representado. Eu, particularmente, gosto de dividir o método em passos para ficar mais entendível para o leitor. Aplicação dos resultados, né? Você tem que, geralmente você vai, de acordo com o seu método, você vai fazer também uma sequência lógica, partindo da ideia do método que vocês propuseram, e lançar os resultados. Às vezes vocês podem usar tabelas, gráficos, para ficar mais fácil o entendimento. Tem que ser uma análise lógica como você chegou a esses resultados, discutindo também as deduções que você está apresentando. Pode usar outras referências para embasar, chegamos a esse resultado de acordo com tais autores, isso é bem interessante. Aí, aplicação e resultados também, novas questões e problemas apontados pelos autores podem ser destacados, também descrito e batimento dos objetivos traçados. Aqui é justamente também as considerações finais. Você deve fazer um resumo dos fatos encontrados. Então,
Você vai falar, pode até retomar o objetivo, falar que foi encontrado, com tal objetivo, foi encontrado e foram atingidos, as hipóteses foram encontradas. Também você pode falar das limitações de trabalho, é importante às vezes falar que, esse trabalho foi aplicado em tais circunstâncias. Também recomendações para trabalhos futuros, com o avanço do estudo, isso é bem interessante. Um ponto importante também é a questão do plágio. Deve-se evitar ao máximo, né, não deve se fazer plágio, não é algo errado, né, ético e moral, então, vocês não devem fazer isso, e vocês devem entender o que é plágio para poder não fazer. O que é um plágio? É você reproduzir um texto original, como aparece no livro, no artigo, e não referenciar. Você vai copiar, colar, não vai nem referenciar de onde veio esse texto. Isso é plágio. Também, texto original reproduzido como aparece no livro e referenciado, porque também você pode fazer o plágio, você vai copiar igual, mas como se fosse, quem vai ler o seu texto vai achar que é com suas palavras, mas você copiou igual o que está no texto original. Mesmo referenciando, também é plágio, porque você usou as mesmas palavras do autor original. Então, alguns textos podem ser copiados literalmente, mas existem regras para isso, né? Então, as normas da ABNT contemplam isso. Então, vocês podem copiar os textos originais, mas tem que ser entre aspas, com recuo. Tem uma técnica para uma forma certa de referenciar textos igual ao original. Não é só colocar no meio do texto como se fosse de autoria sua. Descrever com suas palavras um texto do livro, porém, não citar e referenciar. Você leu um livro, eu posso fazer, entendi isso, vou escrever aqui. Isso também é plágio, você tem que referenciar de onde veio essa ideia, né? Por exemplo, eu comecei a estudar agora um tema, li um livro e já começo a escrever, sem nem ter um estudo na área, né? Para você fazer, vamos dizer assim, uma conclusão sobre algum tema, uma análise de um tema específico, geralmente você tem que ter muitos anos de estudo para você fazer algo da sua autoria. Então, assim, geralmente, quando você lê de um livro, de um artigo, você tem que referenciar, mesmo usando suas palavras, porque você se inspirou, se baseou em outra referência. Também é plágio transcrever vários parágrafos referenciados do autor de um determinado, escrever vários parágrafos referenciados do trabalho de um autor determinado sem referenciar o seu autor. Então, também seria considerado plágio essa questão. Você fazer vários parágrafos, você faz um parágrafo e referencia. Aí você, no outro, não referencia. Também seria plágio, né? Que se enquadraria também essa questão dos citados acima. O que não é plágio? Descrever com suas palavras um trecho do livro, citando as suas referências. Então, o artigo, enfim. Então, não é plágio você ler uma referência, escrever com suas palavras e citar o autor original. Isso não é plágio. Vocês vão usar as regras da ABNT para essas citações. Tranquilo? Então, cuidado com a questão do plágio.